Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Alexandre Donato, desta que é a disciplina aí da interação entre o homem e a sociedade, das questões ambientais e etc. Tá? Vamos dar uma olhada no que temos para esta etapa, é a aula de número 42, objeto de conhecimento, diversidade ambiental e as transformações nas paisagens na Europa, na Ásia e na Oceania, parte 3. Detalhamento, questão ambiental, uma questão mundial, o efeito estufa e o aquecimento global. Tudo bem? Vamos lá para a aula então. Muito bem, eis o quadro, não é isso? Através aqui desse vídeo, a gente está vendo o quê? Poluição indo até a atmosfera. Observem o seguinte, será que essa poluição vai seguir o caminho ou ficar ali entre as fronteiras de um país? Ou de repente nas fronteiras do terreno onde essas fábricas se localizam? Claro que não. Essa fumaça toda, essa poluição toda que está saindo daqui, vai para a atmosfera e ela vai se tornar uma questão não só local, será também uma questão global. A isso equivale dizer, gente, que a questão ambiental não é somente uma questão local, municipal, estadual, nacional ou continental. A questão ambiental é global, tudo bem? Vamos observar aí alguns detalhes a respeito desse tema. Por que a questão ambiental é mundial? Essa é a questão que vai nortear aqui os nossos estudos do conteúdo desta aula, tá? A questão ambiental é mundial porque as atividades humanas e os impactos ambientais não reconhecem fronteiras políticas ou fronteiras de qualquer uma outra espécie. Como a gente estava falando agora há pouco, além das fronteiras políticas, a gente poderia dizer, por exemplo, que existem fronteiras ali que delimitam as áreas de uma determinada atividade industrial. Mas não, essa questão do ambiente, a questão da poluição ao ambiente, ela não vai respeitar limites territoriais. Ela vai se espalhar aí pelo globo. Então a poluição, como a gente vai ver, está muito associada com questões sobre mudanças climáticas, sobre perda da biodiversidade e outros problemas que afetam todo o planeta. Sim, transcendem então, essas questões transcendem limites geográficos e isso exige que os países todos no globo cooperem entre si e que se forme uma aliança global para soluções eficazes. Ok? Então, assim, como não é somente uma questão local, como não é somente uma questão regional, ou como nós estávamos dizendo, estadual, ou de uma grande região administrativa do país, ou nacional, a gente precisa, uma vez que é uma questão global, a cooperação entre diferentes países para que a gente solucione este problema. E aí, falando ainda sobre soluções que devem ser tomadas em nível global, nós temos um outro efeito da globalização, que seriam também outros tipos de impactos ambientais, Então, sobre globalização e impactos ambientais, o que nós podemos dizer? Que com a globalização, inclusive do consumo, nós entramos aí no século XXI extraindo cada vez mais recursos naturais, conforme a gente vê nessa fotografia. Esta aí é uma mina que provavelmente esteja abandonada ou parcialmente em funcionamento, e nós estamos vendo ali que ela acumula água no fundo, que é um dos sinais de que não há trânsito ali na exploração. Então deve ser abandonada. Então, conforme a globalização avançou, nós tivemos aí uma globalização do consumo, nós tivemos uma rede muito ampliada dessas questões de exportação de produtos, de importação de produtos, novas necessidades, entre aspas, foram criadas, novos produtos foram criados para que essas necessidades fossem contempladas,
ao mesmo tempo, mais material foi sendo retirado da natureza para que se fabricasse mais e mais produtos. Tudo bem? Então, sobre a exploração de grande parte desses recursos, ela é feita de maneira predatória. E aí, quando a gente fala de maneira predatória, existem vários aspectos para essa predação. Alguns deles são a falta de planejamento adequado, né? Ou até mesmo a legalidade ou não dessa exploração. E isso, obviamente, aumenta a degradação do meio ambiente e compromete a demanda por esses materiais nas gerações futuras. Então, se, por exemplo, o que significa exatamente essa demanda para as gerações futuras? São as necessidades que nós temos hoje e que muito provavelmente as próximas gerações terão. Então, se nós temos necessidade de água enquanto seres humanos, as próximas gerações também terão necessidade de ter água potável para a manutenção, né, biológica de sua vida. Tudo bem? Vamos adiante falar sobre a pegada ambiental. A pegada ambiental, então, está associada a essa questão do quanto nós temos retirado de recursos naturais do meio ambiente. O conceito diz o seguinte: a pegada ambiental é uma medida de impacto que uma pessoa, comunidade ou atividade tem sobre o meio ambiente. Então, geralmente, o que uma pessoa faz, as atividades que uma pessoa, o comportamento que uma pessoa tem diante do meio ambiente, geralmente reflete ali culturalmente nas atividades e nos comportamentos que uma comunidade tem ali em relação ao meio ambiente. E aí também essas atividades que realizam essas pegadas ambientais, que têm pegadas ambientais, elas são justamente atividades que de alguma forma transformam recursos naturais em manufaturas. Tudo bem? Então não são somente pessoas, não são somente sociedade comum, normal, mas também essas atividades, mas também e principalmente essas atividades industriais que têm essa pegada ambiental, umas atividades com menos pegada, ou seja, agridem menos ao meio ambiente, outras atividades agridem bem mais ao meio ambiente. É uma questão que circula entre diversos tópicos, é cíclica. Por isso que nós falamos em uma situação individual, de comportamento individual, uma situação de comportamento societária, uma situação de comportamento industrial, né? E aí isso tem um ciclo que é intermediado aí por marketing e por outras questões que faz com que tudo isso se acelere. Bom, ainda sobre a pegada ambiental, é importante a gente ressaltar que ela avalia o uso de recursos naturais, a quantidade de resíduos produzidos, além das emissões de gases de efeito estufas, que estão associadas aí a uma determinada ação ou estilo de vida. E aí a gente vai ver, gente, que o efeito estufa não pode ser confundido com o de aquecimento global, tá? Então vamos dar uma olhada aí no conceito de efeito estufa. Efeito estufa, né? Por que é efeito estufa? Você deve saber o que é estufa. São aqueles lugares, são aqueles invólucros onde a temperatura é mantida ali sobre determinada faixa, né? Dependendo do que está acontecendo, dependendo da necessidade do que está sendo cultivado ou o que está sendo curado ali dentro daquele invólucro, daquele ambiente assistido. E aí, a isso equivale dizer que aquela temperatura que é mantida é a ideal para aquele determinado processo. Então, o efeito estufa, quando nós falamos em planeta, é um fenômeno natural que ocorre quando certos gases na atmosfera absorvem e retêm parte do calor emitido pela superfície da Terra. Vejam só, nós temos aí o planeta, observem bem essa imagem, nós estamos vendo um halo azul ali ao redor do planeta. Então imaginem que essa estufa a qual se refere este efeito é a uma temperatura que está sendo mantida ali dentro desta redoma. E esta temperatura do efeito estufa é o que mantém a nossa vida
porque é a mesma temperatura que possibilita a vida de animais e também o cultivo de diversas plantas, né, as quais nós consumimos. Na verdade, esse efeito, essa estufa, ela garante que toda a cadeia alimentar seja mantida na normalidade no planeta. Então isso cria um efeito semelhante ao de uma estufa, mantendo a temperatura da Terra em um nível adequado para a vida. Então, vejam só, falamos sobre efeito estufa, o que não pode ser confundido de forma alguma com o famoso aquecimento global. Observem agora que muda inclusive a imagem, né? Vejam aí, nós temos ali uma redoma, nesta redoma está o nosso planeta, e o nosso planeta está sendo envolvido ali, sem a possibilidade de fugir da situação, por vários gases poluentes que estão sendo expelidos ali pela atividade industrial. A queima de combustíveis fósseis e desmatamento tem aumentado a concentração dos gases que provocam esse aquecimento global em todo o globo, tá? Então, aquele efeito estufa, que era para ser um efeito para nos manutenir enquanto vida biológica, ele está se agravando. Não é que o efeito estufa esteja se agravando, mas de efeito estufa nós estamos partindo para o aquecimento global. E o aquecimento global, ou seja, a elevação da temperatura naquela redoma ali que nós vimos, naquela foto anterior, naquela imagem anterior, está provocando mudanças climáticas. E aí essas mudanças climáticas, elas nem sempre são mudanças positivas. Nós estamos vivendo, geralmente, ao longo do tempo, alguns eventos que são considerados eventos extremos quando a gente fala em clima, tá? Então nós estamos vendo aí ao longo da história que alguns lugares estão degelando, lugares que eram tradicionalmente há séculos mantidos com grande cobertura de gelo, estão degelando. Nós temos registros de aumento do nível dos oceanos em algumas partes. Nós temos uma série de outras situações que estão apontando realmente para mudanças climáticas que talvez sejam permanentes. Pior que talvez serem permanentes, talvez estejam em uma escalada, ou seja, além de permanecer, ou muito além de permanecer simplesmente numa situação anormal, ela pode ir piorando ao longo do tempo, tudo bem? Então vamos dar uma olhada mais aqui sobre o aquecimento global, que acontece quando aumenta o percentual dos efeito estufa provocado pelos gases que são expelidos, especialmente os gases poluentes na atmosfera. Então nós não temos mais uma escapada como era anteriormente, no mesmo nível, na mesma monta, no mesmo volume, do aquecimento que se mantinha ali nessa redoma ao redor do nosso planeta. E aí esses gases que estão ali formando um teto, que estão impedindo que esse aquecimento volte naturalmente como ocorria até tempos atrás. Acredita-se que os efeitos das mudanças climáticas já sejam visíveis, tá? Então a gente tem observado aí furacões, ondas de calor aí em alguns países que inclusive matam pessoas em lugares onde não há registro de que isso tenha ocorrido anteriormente. Nós temos observado secas extremas, da mesma forma, de um outro lado, nós temos observado enchentes que estão cada vez mais frequentes e, além de mais frequentes, elas estão mais fortes, né? Eles são eventos que estão se tornando mais intensos. Um dos efeitos mais preocupantes é exatamente a elevação do nível dos oceanos, que ameaça várias cidades litorâneas e ilhas. Vejam só que, desde a história, como nós não tínhamos transporte aéreo há muito tempo atrás, nós causamos, de alguma forma, pela necessidade de estar ali próximo da logística marítima, nós acabamos provocando o crescimento, o grande crescimento de cidades
próximas dos litorais. Se essas cidades estão nos litorais ou próximas dos litorais, obviamente que elas estão ali muito próximas e são muito influenciadas pela questão dos níveis dos mares, dos oceanos, certo? Então, as cidades, como acontece se você for pesquisar sobre lugares nas ilhas do Pacífico que foram varridas, por exemplo, por tsunamis, há lugares onde já se observa e se fala na preocupação sobre o aumento do nível do mar e a cidade ter que ser desocupada. Uma vez que ela está ali, se você pensar, por exemplo, eu não estou dizendo que é o caso, mas visualize a Avenida Atlântica no Rio de Janeiro, você desce ali de um apartamento, atravessa a Avenida Atlântica, pisa na areia da praia. Então, se nós tivéssemos ali a elevação do nível do mar, se nós tivermos essa elevação que pode chegar a ameaçar a sobrevivência ali, aquelas construções que estão, aquele trânsito e tudo mais, isso pode realmente causar um problema seríssimo, não só nesse exemplo, não só nesse país, mas no mundo todo. Tudo bem? Vamos ver outras consequências ainda. Uma outra consequência dessas mudanças é a alteração da biodiversidade. Com a possível extinção de muitas espécies animais e vegetais. Gente, um detalhe sobre isso. Nós já falamos em outros momentos sobre a preocupação que estudiosos têm, inclusive com o monitoramento da vida de fungos. Por que, professor, que alguém se dedica tanto a estudar fungos? Porque o sumiço de determinado tipo de fungo, se eu não estiver usando aqui os termos corretos lá de quem estuda essa parte, por favor, me perdoe, mas enfim, o sumiço, o desaparecimento de determinadas espécies vão fazer com que as espécies que se alimentem dessa espécie que desapareceu, desaparecer, que vai fazer com que o próximo degrau dessa cadeia alimentar também seja ameaçado. E isso pode chegar num quadro muito pior, não é isso? Num quadro aí que nós não queremos de jeito nenhum que se consagre, pode chegar até ao que nós nos alimentamos. Tudo bem? Então vamos dar uma olhada aqui, só para que vocês tenham uma ideia. Nós vamos ver aqui o planeta, né, o planisfério todo, e a gente vai ver aqui o quanto nós somos cercados de água. Então observem bem aqui que nós temos, eu olhei aqui para um lado, olhei para o outro, porque aqui nós temos a emenda, né? Nós sabemos que o globo aqui é circular. Então o que que acontece, gente? Vejam só aqui, ó, que nós temos os continentes que estão emersos e nós temos toda a parte do planeta que está imersa, não é isso? Então só volto a lembrar, essa parte que está no centro aqui, tem o Brasil ali, né? Então nós temos o Atlântico, e aqui desse outro lugar que eu mostrei para vocês, ele vai se emendar com a outra extremidade ali, e nós temos o Pacífico. Observem bem, nós temos aí muita água, nós temos muito gelo, observem lá em cima, nós temos ali a região da Groenlândia, que está próxima ali do Ártico, que é o Polo Norte, e nós temos nessa parte de baixo a Antártica, que ainda tem bastante gelo. Se essas áreas, por conta do aquecimento, descongelarem o aumento do nível dos oceanos, de mares, isso é previsível, tá? E aí, conforme a gente vê aí, principalmente estudando a situação amazônica, como nós estamos numa bacia, o aumento do nível dos mares, dos oceanos, poderia fazer com que a bacia amazônica fosse invadida por água salgada, e isso poderia refazer toda a dinâmica da ictiofauna, que é essa fauna aquática dos peixes, ao longo de toda a bacia. Ou seja, e isso ocorreria muito mais rápido, num tempo muito mais acelerado, do que o tempo todo que se levou para que essas dinâmicas que nós conhecemos fossem formadas. Então, imaginem só tirar essa dinâmica dos peixes da bacia amazônica como nós conhecemos hoje. Isso é uma séria ameaça, inclusive, para a cadeia alimentar, para a manutenção da vida de nós, seres humanos, em todas essas regiões. Tudo bem? Vamos adiante, então. Mudanças climáticas e a produção de alimentos. Então vejam só, as mudanças climáticas também podem afetar a produção agrícola e a pecuária, criando um cenário de insegurança alimentar em diversas regiões do mundo.
eventos climáticos que são considerados extremos, serem chamados de extremos, como chuvas torrenciais ou fortes secas, afetam diretamente as áreas que são destinadas aos cultivos agrícolas e também às pastagens, tá bom? Então, como a gente pode observar, esses eventos, gente, eles vão prejudicar. Eu estava dando o exemplo lá dos peixes, né, de tudo que a gente conhece enquanto peixes que são aí destinados à alimentação das pessoas, mas isso também em nível ali dos cultivos, dos alimentos, também pode ser totalmente desequilibrado. A gente vai dar uma olhada num quadro sobre produção agrícola e áreas de pastagem que devem diminuir muito em alguns lugares. E aí a gente está vendo aqui no primeiro quadro o Nordeste do Brasil, depois a América Central, Leste da África, Nova Zelândia. Aqui embaixo nós vemos as setas apontando para baixo, e aí quanto maior é a seta para baixo, maior é o declínio na produção de determinados alimentos. Então, por exemplo, para citar um exemplo aqui para você depois observar os outros demais, o milho aqui no Nordeste do Brasil tem a previsão de que tenha uma queda na produção de 10%. O arroz, 14%. O trigo também 14%. Isso no Nordeste do Brasil. E aí, em outros lugares, se repete trigo, arroz e feijão, aqui na América Central, milho e feijão lá no leste da África e pasto para carne e leite lá na Nova Zelândia. Inclusive, nós já vimos em aulas aí, gente, o quanto é importante, né, o pasto para as criações agropecuárias que nós temos lá na Nova Zelândia, que inclusive fazem parte de uma parte grande, fazem parte lá do PIB, né? Fazem parte de um grande volume do que é arrecadado lá do Produto Interno Bruto naquele país. Tudo bem? Tem aqui algumas matérias jornalísticas para vocês darem uma olhada. Eu gostaria que vocês, inclusive, se puderem aí, peguem os seus celulares, apontem para o QR Code. Nós temos duas matérias que são bastante importantes e que se relacionam com essas secas anormais que a gente tem visto aí no estado do Amazonas, por exemplo. Então, essa primeira matéria fala da seca no Amazonas que afeta mais de 600 mil pessoas por conta de impactos na agricultura. É um texto bastante interessante lá do Guilherme Nanini no Planeta Campo, tá? Então, aponte aqui para esse QR Code aí, professor ou colegas, os alunos nossos, e observem, deem uma lida aí nessa matéria. Uma outra matéria que a gente quer mostrar para vocês diz respeito às chuvas, e aí lá no Rio Grande do Sul, que causam perdas no campo e afetam logística. Observem só que nós falamos numa situação sobre as secas que atrapalham na produção, e aqui nesse caso do Rio Grande do Sul, nós estamos falando nas chuvas que atrapalham também na produção. Então, são as questões que nós chamamos de extremas, tanto na extremidade seca, quanto na extremidade molhada, por assim dizer, dessa questão. Então, na possibilidade, por favor, leiam essas matérias e se interem aí do quanto isso prejudica, né? Esses eventos climáticos extremos prejudicam realmente a questão da segurança alimentar das pessoas em todo o globo. Tudo bem? Vamos seguir adiante aí e falar um pouco sobre recursos energéticos e meio ambiente. E aí a gente vai observar aqui um outro desses ciclos que é, em algum momento ou de alguma forma, nefasto, né? Crescimento populacional e urbano mais o aumento da produção industrial é igual maior demanda de recursos energéticos. Tudo bem? Então, mais retirada de recursos da natureza, mais impactos ambientais. Os necessários investimentos em fontes de energia renováveis têm o objetivo de substituir as fontes convencionais que são consideradas não renováveis. Então, existem fontes de energia que se renovam, existem fontes de energia que não se renovam. As não renováveis, conforme a gente vai ver, são provenientes de matéria orgânica que leva milhões de anos para se decompor e se formar como uma fonte de energia, que é o caso do petróleo. Então, nesse caso das energias não renováveis, não há tempo o suficiente para a renovação do petróleo, por exemplo, na escala de vida humana,
A isso equivale dizer que o petróleo levou milhões de anos para ser ali produzido, e aí nós vivemos bem menos tempo, não é isso? Diante dessa história. Então, os derivados aí do petróleo, que é o caso da gasolina, do óleo diesel, né, além do gás natural e carvão mineral, são não renováveis do ponto de vista aí da utilização da energia. Além disso, além de não serem renováveis, a queima desses combustíveis também contribui para o aquecimento global. Então, nós temos algumas fontes de energia que são aí utilizadas no mundo, e a gente pode observar que elas sempre têm o ponto positivo e o ponto negativo. É o caso das usinas hidrelétricas, elas vão produzir aí a energia a partir do deslocamento de água, né? De um certo ponto, ela é renovável, sim, enquanto os rios estiverem lá, enquanto puderem se operacionalizar as represas, sim, elas são renováveis. Agora, para se implantar uma usina hidrelétrica, existe uma série de problemas, existe uma série de impactos ambientais e também impactos sociais. Na verdade, existe uma série de impactos a todo o ecossistema. São áreas que são alagadas, são áreas que têm que ser evacuadas e etc. Além disso, nós temos a energia eólica. Então, a energia eólica, ela utiliza lá aquelas grandes pás que parecem imensos ventiladores, e aí o vento faz com que elas circulem, esse movimento aciona lá alguns transformadores, não é isso? Que fazem a geração da energia, que geram a energia. Existem impactos que são associados, impactos negativos que são associados a esse uso da energia eólica. Um deles é a poluição visual, mas há o problema da poluição sonora. Pesquisem sobre isso, vocês vão ver que há pessoas que ficam doentes com o barulho que é provocado, pessoas que moram próximas desses grandes ventiladores, né, captadores eólicos. Nós temos também a energia solar. Então vejam que se o sol não se extinguir, essa energia é renovável. Então você deve ter visto já em algum lugar, pelo menos em fotografia, painéis solares que captam a luz do sol, carregam baterias e geram a energia. Há alguns impactos que são relacionados a essa utilização desse tipo de energia, tá? Porque ela precisa de minérios que são retirados lá da natureza para que elas sejam fabricadas. Nós temos ainda a polêmica energia nuclear, né? Então as energias nucleares, elas geram energia a partir da fissão de núcleos dos átomos de urânio dentro de um reator, tá? Agora, existem aí problemas e preocupações seríssimas com relação à utilização desses elementos radioativos para a geração de energia. Até porque eles, depois de determinado tempo de uso, têm que ser depositados aí no meio ambiente e é algo muito complicado de ser feito. Tudo bem? E aí chegamos às termoelétricas. E as termoelétricas eu acho que são as mais comuns entre nós, né? Que são esses motores que utilizam óleo diesel e aí geram lá a energia, especialmente para cidades aí do interior. O problema é que elas queimam combustível fóssil e o combustível fóssil provoca aquecimento global, ok? Mas, gente, vamos observar aqui agora um vídeo muito bacana da ONU que trata do que nós podemos fazer enquanto humanidade para fazer as pazes com o planeta. Vamos lá.
Sensacional, então, aí o vídeo da ONU Brasil, né, dessa parte aí da ONU que cuida do meio ambiente. Então, fica aí a reflexão, gente. O que nós podemos fazer enquanto humanidade para ajudar o nosso planeta e as próximas gerações? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado. A gente se encontra numa outra ocasião.